E aí pessoal, tudo bom? Aqui para falar de Alemanha e Paraguai. E é a última vez que você vai ver essa camisa. Pois é, porque a seleção alemã está eliminada da Copa do Mundo. Perdeu para o Paraguai nos pênaltis após um 1-1 no tempo regulamentar. Um grande jogo defensivo da seleção paraguaia que contou com a máquina de fazer heróis e vilões, a disputa de pênaltis para consagrar Orlando Rio como o grande nome dessa partida. Defendeu 2 pênaltis, outros 2 foram perdidos pelos jogadores alemães. Na verdade, outros 2, acho que foi outro pênalti no caso, pênalti batido pelo Jonathan Tah, né? E o Canale marca o gol decisivo que dá a classificação para a seleção paraguaia, que agora espera o vencedor de França e Suécia. Pode vir outra campeã do mundo, outra pedreira para o time do Gustavo Alfaro. Mas o que importa hoje para o Paraguai é que o time está classificado e numa partida pouquíssimo esperada para eles. É a 4ª participação do Paraguai em mata-mata e sempre pega uma seleção campeã do mundo, né? Enfrentou a França em 98 e foi eliminado. 2002 nas oitavas de final a mesma Alemanha e foi eliminado. Em 2010 joga contra o Japão nas oitavas de final, vence nos pênaltis e depois faz jogo duríssimo contra a Espanha. Naquele momento foi eliminado. Agora volta ao mata-mata da Copa do Mundo, na sua volta à Copa do Mundo desde 2010, e com esse resultado tão relevante. Falando do jogo em si, foi um jogo que nós, pelo menos no roteiro, foi muito similar à partida do Brasil contra o Japão hoje mais cedo, né? Porque nós vimos uma seleção dominante com a bola, que propunha, mas que não conseguia quebrar a barreira da defesa muito bem posicionada, né? Desde o primeiro tempo, nós vimos o primeiro tempo, por exemplo, de uma partida muito boa do próprio Canale, que depois faz o gol da classificação, mas do Romano Cáceres, né? O lateral direito fez um jogo excelente. Também Gustavo Gomes, como sempre, muito seguro naquela defesa, né? Os jogadores do meio campo, o Galarça numa partida de esforço físico tremendo, e o próprio o Andrés Cubas, né? Que já vem jogando desde a última partida muito bem, e não fez falta o Diego Gomes, que é um cara de mais controle de bola, que leva essa bola mais para frente, mas que, vale lembrar, estava suspenso para essa partida porque tomou 2 cartões amarelos durante a fase de grupos. Poderá voltar na próxima partida das oitavas de final. Então, um jogo de muita dedicação, de muito esforço emocional e físico da seleção paraguaia para parar esse ataque alemão que parecia avassalador. Como eu falei, a Alemanha, eu já venho alertando, 7-1, a Alemanha já está entre as favoritas. Não é bem assim. Esse time da Alemanha mostrou hoje que tem diversas falhas, que não é um time sólido ainda, principalmente quando chega no terço final do time adversário, principalmente se o time se fecha bem, né? Não tem muita clareza do que faz com essa bola. O Paraguai se fechou bem, mas ainda assim deixava bastante espaço no entrelinhas, na entrada da área, coisa que o Japão hoje contra o Brasil não fez, e a Alemanha pouquíssimo explorava esse espaço. Por quê? Porque jogou hoje, e acho que foi o grande erro da seleção alemã, jogou com 2 centroavantes, colocou o Undav no time titular, mas não tirou o Kai Havertz, né? Que isso se fez às custas do sacrifício do Musiala, que é o principal jogador do time, foi colocado no banco, talvez por alguma questão física, né? E aí você não tinha um meia de armação, um meia para ocupar aquele espaço, para achar o passe curto, para quebrar aquela defesa muito bem fechada pela seleção paraguaia, e justamente por isso, aquela foi uma área de zona morta, né? Basicamente o além trincheiras, a zona entre os países em guerra que ninguém acessava. Basicamente só chutes de fora em raras ocasiões. E isso piora ainda quando a Alemanha tira o Mecha durante o intervalo, coloca o Goretzka, que é um cara que leva um pouco mais essa bola, mas que tira um cara que é um colosso físico, no caso do Mecha, que consegue brigar bem pela bola no alto e que ainda é o típico box-to-box, né? O meia que vai de uma área a outra e justamente tem como qualidade infiltrar a área adversária e chutar e finalizar. Então o Mecha, inclusive, faz o primeiro gol da Alemanha na Copa justamente dessa forma, né? Claro, contra uma seleção muito mais fraca, Curaçao, contra quem a Alemanha empilhou gols, e, enfim, acabou distorcendo muito da avaliação que muitas pessoas tinham sobre esse time da Alemanha, que realmente
deixou muito a desejar, né? Foi uma partida ruim defensivamente, principalmente do Manuel Neuer, um pouco inseguro em alguns momentos, também dos dois zagueiros, enfim, que não tiveram que trabalhar tanto, porque o Paraguai não foi uma ameaça constante, mas quando chegou não fizeram seu melhor desempenho, né? Jonathan Tah e Rudiger, essa Alemanha sentiu falta do Schlotterbeck, que se machucou durante o torneio, né? O gol do Paraguai já sai justamente no momento pós-escanteio, em que a Alemanha tem a oportunidade de partir em contra-ataque e a bola é recuperada prontamente pelo Andrés Cubas, né? Mais um destaque do grande jogo que ele fez. A bola vem na ponta para o Galarça cruzar e o Enciso fazer o gol. E destaco muito o Enciso, porque foi um jogador que tem sido o grande destaque desse time do Paraguai, é a grande referência técnica e é o cara que é muito importante nesse estilo de jogo porque ele dá o desafogo, né? É quem segura a bola, vai pra frente, é protagonista nas melhores chances de contra-ataque e é ele quem faz o gol da seleção paraguaia nos 90 minutos. Gol muito importante porque deixa a Alemanha até um pouco mais nervosa, né? Que vai pro abafa, mesmo que marca o gol com 10 minutos mais ou menos do segundo tempo, gol de cabeça do Havertz, ali já sem o Undav, né? Que o Nagelsmann identificou em algum momento que aquela estratégia foi equivocada, mas daí para frente o roteiro do jogo foi o mesmo, a Alemanha segurando a bola, rondando, tentando encontrar alguma boa oportunidade, Rio se destacando, fazendo grandes defesas, e a defesa paraguaia, quando podia, afastava. E ali o Paraguai, quando tirou o Enciso, né, tirou justamente essa principal válvula de escape. O time perdeu capacidade de contra-atacar, de ferir a Alemanha, conseguiu raras vezes quando tinha a bola parada, mas o suficiente, e a estratégia do Paraguai desde o princípio era segurar o ímpeto ofensivo alemão com a forte defesa que nós sabemos que o Paraguai tem, e foi justamente o destaque. Toda a linha defensiva, Rio, Cáceres, Gustavo Gomes, Canali, chama atenção inclusive a ausência do Alderete, que não estava machucado, foi opção técnica realmente colocar o Canali, que fez uma grande partida, e também o Júnior Alonso, o jogador do Atlético Mineiro, no lado esquerdo, grande defesa do Paraguai. Então é isso, pessoal. Olha que eu cheguei perto de cravar, hein? Quase. Eu só falei que a Alemanha passava nos pênaltis, mas falei que esse jogo ia para os pênaltis. Então é isso, pessoal. Até a próxima.